Boa tarde a todos, todas. Quero, Felipe, Alex, obrigado, em nome de toda a equipe do Fruto, do Instituto ATA, tá, pela oportunidade. Cumprimentar essa mesa toda aqui, inspiradora de muita gente, né? Luiz, eu queria, antes, colocar alguns pressupostos que eu imagino que nesses 2 dias de debate, algumas questões dessas já vieram. Que tem a ver com o modelo de agricultura preponderante hoje no mundo todo e também no Brasil, construído nos últimos 60, 70 anos, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, que tomou conta e que a gente fizer um contraponto a esse modelo de agricultura e que toda a cadeia de produção tem no topo meia dúzia de conglomerados empresariais que dominam da semente aos agroquímicos, fertilizantes, agrotóxicos e alguns, inclusive, até todo o processamento de alimento. E, por outro lado, você tem 25% das terras agricultáveis do mundo que está na mão da agricultura, que produz 70% do alimento, que consome 20% da água consumida pelo humano, pelo ser humano, né? E todos sabem que 70% da água utilizada pelo ser humano vai para a agricultura. Então, só para a gente entender do que a gente está falando, de tal ponto que o desafio para acabar com a fome no mundo, nesse tempo de período que se produziu muito, né, nesse modelo de agricultura, com algumas variedades, a fome aumentou nesse período, a tal ponto que a ONU, então, recomenda que, se a gente quiser enfrentar os desafios das mudanças climáticas, os desafios da fome, do aumento da população nos próximos anos, tá, passa necessariamente pela distribuição da terra, pela reforma agrária, pela valorização da agricultura familiar, entendendo conceitualmente a agricultura familiar no aspecto cultural, o aspecto da agrobiodiversidade, da relação que tem diferente com o solo, com o meio ambiente, né? Que é outro tipo de relacionamento diferente da monocultura, né? E passa principalmente pela redução drástica do uso de agroquímico, principalmente do veneno. Então, eu acho que isso é um balizador que nós precisamos ter como dado, que se a gente quer acabar com a fome e quiser, entendeu, melhorar a qualidade do alimento, produzir alimentos sadios, nós precisamos enfrentar. E aí outro balizador que precisa a gente ter clareza, que em toda a história da agricultura, ela sempre precisou de subsídios governamentais, de investimento. Hoje precisa e com certeza vai precisar para o futuro, sempre vai precisar. Você não resolve a questão da agricultura, da fome, da produção de alimento, simplesmente pelo mercado. O Estado vai sempre ter que colocar dinheiro, tá? Porque é fundamental. Se você precisa, quem está produzindo precisa ganhar o seu dinheiro, tá? E quem consome precisa ter condições para poder comprar. É simples a conta, tá? Mas nós precisamos entender, e aí eu quero então, para poder chegar no Pinara, se a gente pegar só no Brasil, tá? É uma conta do Tribunal de Contas da União que forneceu esses dados para a gente no processo de discussão do PL do veneno e também do Pinara. Em 7 anos, o Brasil deu de isenção fiscal só para a cadeia do agrotóxico, só para a cadeia do veneno, 9 bilhões de reais em 7 anos. Então, é cerca de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 200 milhões de isenção fiscal só para a cadeia do agrotóxico. Eu não estou falando toda a cadeia do agronegócio. Tá? Então, nós, então, historicamente, e assim é no mundo todo, tá? Nesses últimos 70 anos, então, o subsídio do Estado, tá? Por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, foram 300 bilhões de dólares de incentivo para a grande agricultura no mundo todo. Tá? Evidentemente que a China corresponde quase com 200 bilhões. Tá? Agora, se a gente pegar aqui no Brasil, e aí eu quero entrar então no Pinara, tá? Se a gente pegar uma parte desse dinheiro, desse 1 bilhão e 200 no âmbito federal, no estado de São Paulo, o ICMS é 1 bilhão por ano. Se a gente pegar uma parte disso aí e começar a canalizar na perspectiva da produção agroecológica,
na perspectiva de você incentivar uma cadeia de produção que hoje já tem de várias empresas que não têm apoio financeiro nenhum para poder produzir defensivos biológicos, né? É uma enormidade. Eu mesmo, pouco tempo atrás, fui visitar uma fábrica de vespinha, né? Podemos dizer assim, tá? E que é um quintalzinho, tá? Essa vespa hoje já é responsável, entendeu, para combater 60% da broca na cana, no estado de São Paulo. Mas não tem incentivo nenhum. Entendeu? Se a gente pega parte desse bilhão, entendeu, que vai para lá e coloca aí. Eu estou dando um exemplo, né, curto aí, tá? Então, nós precisamos enfrentar esse desafio que a ONU coloca. E o Brasil está indo na contramão. E aí eu quero, então, explicar um pouco o que o Pinara faz. O Pinara não é um projeto contra essa agricultura preponderante, podemos dizer assim, da monocultura, independente dos agroquímicos, e que hoje é responsável por ser o segundo fator de maior contaminação dos mananciais no Brasil inteiro, tá? E que hoje é responsável também por boa parte do custo que a gente tem de saúde no Brasil em função das doenças causadas pelo alimento que a gente come. Que o dia que se colocar isso na conta da balança comercial, né, fala assim, quanto que o Brasil gasta com saúde para curar as doenças causadas pelos agrotóxicos, pelo veneno, aí nós vamos perceber que, de repente, aquele saldo da balança comercial não tem muito reflexo positivo para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Tá? Então, o que eu estou colocar é o seguinte, o Pinara, ele fala assim, você sabe que se construiu um modelo de agricultura que levou 50, 60 anos para se consolidar, para você repensar esse modelo de agricultura, você não dá um estalo de uma hora para outra, você não acaba com o agrotóxico de uma hora para outra. E o Pinara vai um pouco nessa perspectiva, de como é que você pensa, desde a produção e disseminação de informação, do controle social, do fortalecimento de instituições, como, por exemplo, o CONSEA, né? De produção de informação de quanto que o Brasil gasta em saúde, tá? do investimento em tecnologias para facilitar a vida dos agricultores. Você, a cada festa do agronegócio, né, essas feiras, cada ano você tem lá uma máquina mais sofisticada, mais pesada, que soca mais o solo, né? Tem aquelas coisas, né, que o drone utilizando, e, no entanto, boa parte da agricultura familiar ainda está lá no facão, está ainda lá na enxada, está ainda lá no machado, né? O pessoal da agrofloresta ainda tem que ficar subindo em árvore com o facão pendurado na cinta, entendeu? Por quê? Porque não tem investimento para poder facilitar a vida da agricultura de quem tem um outro modelo. Então, isso também está lá. Investimento em pesquisa, né, em fomento, formação, entendeu? Na formação, enfim, da política de ATER. Investimento no processo de distribuição. Por que, de repente, a produção agroecológica não consegue acessar para chegar para a grande maioria? E muita gente produz e não consegue fazer chegar, porque não tem um mecanismo de apoio do Estado para poder fazer com que aquela produção de quem está fazendo, aquilo que o Joey está produzindo, como é que faz para chegar para os trabalhadores? Como é que faz para chegar para a população mais pobre, para poder ter acesso a uma produção de alimentação sadia? Então, o Pinara, tá, eu só falo assim, ele é para poder trabalhar numa perspectiva de você começar a mudar o modelo de agricultura de fundo. Para isso, evidentemente, que tem embate. Para quem acompanhou os debates lá em Brasília, precisa entender. Mas você confronta interesses na disputa de recursos públicos, tá? E o que nós precisamos, inclusive, convencer, e o Joey tem um papel muito importante nisso aí, e a gente já está demonstrando com produção, inclusive, em larga escala, né, que a gente apareceu nos debates que a gente fez lá, de que, para o produtor, mesmo o grande produtor, tá, ele vai ter mais dinheiro no bolso dele, porque boa parte do lucro da produção agrícola hoje é canalizada para essa meia dúzia de conglomerados que dominam toda a cadeia de produção. Então, é possível, inclusive, você baratear a produção, ter mais dinheiro no bolso do produtor, do agricultor, seja do pequeno e do grande, tá?
ter um respeito melhor com o solo, né, com a biodiversidade, com a saúde das pessoas, né, e ter uma inclusão social, porque quando você trabalha na perspectiva da distribuição de terra, quando você trabalha na perspectiva de você titular terra de quilombola, né, de indígena, você vai incluir as pessoas e dar perspectiva de vida que vai valer, que é muito mais importante para todo mundo, tanto para a biodiversidade, para a agrobiodiversidade e para toda a gama de culinária, de cultura, das festas, de tudo aquilo que está relacionado com a agricultura, em toda a história da agricultura da humanidade. Tá? Eu estou de propósito nessa camisa aqui, tá? que é um projeto que o ISA desenvolveu com as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, tá? Conseguiram recentemente registrar como patrimônio nacional o sistema agrícola quilombola. E o Beto coordenou talvez o primeiro sistema agrícola dos índios lá do Rio Negro. Por quê? Por que tem patrimônio brasileiro? Por que é patrimônio da humanidade? Porque ali dentro tem uma série de fatores, nas relações das pessoas, na relação com o meio ambiente, na relação com o solo e na diversidade, que é a beleza daquilo que vem para o prato, né? No sabor, né? Daquilo que a gente olha. Né? Então, essas coisas que a gente precisa interligar. E, por último, só aqui, agradecer imensamente o papel de vocês. Se não fosse vocês, a mobilização da sociedade, pelo número, pela composição no Congresso, nós não teríamos condições de ter uma comissão especial para poder analisar o PNARA, que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. O papel de vocês, a mobilização da sociedade, vocês, os movimentos sociais do campo, as entidades de pesquisa, Fiocruz, Instituto do Câncer, foram fundamentais para se somar com a gente lá no Congresso e garantir. E para aprovar, inclusive. Então, essas coisas que é importante. Aprovar um relatório que hoje ele está no mesmo patamar do PL do veneno. Se vocês olharem a composição da comissão, no início dela, vocês falam assim, e olhando os deputados que estavam lá, falam assim, não teria condições de aprovar o relatório que a gente apresentou lá. Tá? E aí, o papel da sociedade civil organizada, né, de vocês, foi fundamental para a gente convencer deputados, entendeu, a votar favorável. E hoje a gente tem vivo o PNARA, que é fruto da sociedade civil. Na verdade, ele nasceu da sociedade civil, dessa agricultura resiliente que se manteve e que acabou construindo um projeto de lei para poder repensar.